Um jogador que mudou a forma como os outros jogadores na NBA falavam, se vestiam e, acima de tudo, jogavam. Hoje eu vou te contar sobre a carreira de um cara que é odiado por muitos e amado por muitos mais. Foi ele que mudou a NBA para ser hoje como conhecemos, e particularmente é o meu jogador favorito de todos os tempos. Allen Isaiah Iverson, nascido no dia 7 de junho de 1975, em Hampton, Virgínia. Iverson cresceu num bairro muito perigoso, em que muitas vezes tinha esgoto a céu aberto em sua rua. Tanto que após ele estar na NBA, diz que um dos motivos que o motivaram a chegar ao seu sucesso foi que ele nunca esqueceu do cheiro do lugar em que sua família morava. Sua família, desde cedo, o incentivava muito a praticar esportes, e a sua primeira paixão foi o futebol americano. Tanto que ele mesmo disse que poderia ter sido melhor no esporte da bola oval do que foi no basquetebol pela sua versatilidade em campo. Quando ainda estava em seu ano junior, um ano antes do último ano de ensino médio, ele liderou a escola de Bethel, na Virgínia, aos títulos estaduais de 2 esportes, basquete e futebol americano, e já era classificado como um recruta de 5 estrelas em ambos os esportes, visivelmente muito abençoado pelo talento nos esportes, um excelente armador no basquete e um versátil quarterback no futebol americano, recebendo o prêmio de melhor jogador do ano nos 2 esportes. No seu último ano de colégio, ele era famoso no país inteiro e tinha os olhos praticamente de todas as universidades da primeira divisão da NCAA. Porém, na noite de 14 de fevereiro de 1993, ele saiu para jogar boliche com uns amigos, e foi onde teve uma confusão gigantesca, envolvendo muitas pessoas. Após a briga, Allen Iverson foi injustamente acusado por ter acertado uma cadeira numa jovem que estava no boliche naquela noite. A promotoria da Virgínia esperou 8 meses para julgá-lo, já que tinha 17 anos no ocorrido, porém 18 no dia do julgamento. E quando saiu o resultado, ele, sendo julgado como adulto, foi sentenciado a 15 anos de prisão, sendo 10 em liberdade condicional. A família e os fãs ficaram em desespero. Ele passou vários meses em um centro de correção, mas para sua felicidade ele recebeu a anulação de sua condenação por uma clemência do governador do estado da Virgínia, por insuficiência de provas. Por conta desse tempo corretivo, ele terminou o ensino médio na Richard Milburn High School, e não mais competindo em 2 esportes como era na Bethel. E agora, com o seu recente caso, as faculdades da NCAA não tinham mais interesse no atleta. E foi assim o quase fim de sua carreira, antes mesmo dela começar. Foi aí que entra sua mãe, Ann Iverson, que fez uma carta implorando para o técnico da faculdade de Georgetown lhe dar uma chance. E foi aí que John Thompson ofereceu uma bolsa integral para Iverson. Em sua primeira temporada, ele tinha uma missão clara: não desperdiçar a segunda chance que foi dada. E assim ele fez. Ganhou o prêmio de calouro do ano, chegando até as oitavas de final da NCAA. E durante o segundo ano, liderou os Hoyas até o Elite 8, que são as quartas de final da NCAA. Teve médias de 23 pontos, 3,6 rebotes e 4,6 assistências, ganhando o prêmio de jogador do ano, e sendo um dos maiores pontuadores da história de Georgetown até hoje. E em 1996, Iverson decidiu renunciar seus 2 últimos anos de faculdade, se declarando apto ao draft da NBA, um dos mais talentosos drafts de todos os tempos, com nomes como Ray Allen, Kobe Bryant, Steve Nash, Stephen Marbury e Jermaine O'Neal. Mesmo assim, a primeira escolha do draft de 1996 foi ele, Allen Iverson. Armador de 1,83 m e 75 kg, o jogador mais baixo a ser a primeira escolha do draft da NBA. E naquela época, para você ser um grande armador da NBA, você teria que armar o jogo, como John Stockton ou Magic Johnson faziam. E os jogadores mais pontuadores eram geralmente alas com jogadas individuais, como Michael Jordan, ou pivôs jogando no post, como Shaquille O'Neal. E aí veio esse baixinho franzino, sendo o primeiro na posição de armador a ser o cara que arremessava primeiro antes de passar a bola. Se você analisar, graças a ele temos armadores pontuadores hoje em dia. Ele era rápido, ele driblava muito bem com seus crossovers absurdos e ainda finalizava com dunks atléticas, mesmo sendo baixo, além de um belo arremessador na meia distância. Combinação formada com o fato de a bola estar sempre na sua mão por ele ser um armador e ter um grande volume de arremessos, ele teve performances incríveis como calouro, quebrando o recorde de Wilt Chamberlain de calouro, fazendo 5 partidas seguidas com pelo menos 40 pontos, 2 jogos a mais que o Wilt, incluindo uma partida na qual ele fez 50 pontos contra o Cavaliers. Ele terminou a temporada de 1996-97 com médias de 23,5 pontos, 7,5 assistências e 2,1 roubos de bola, ganhando o prêmio de calouro do ano indiscutivelmente. Mas o lance mais incrível de calouro dele veio contra nada mais nada menos que o GOAT, Michael Jordan, na qual ele deu um crossover e pontuou para cima do melhor jogador do mundo na época. Naquela noite, ele fez apenas 37 pontos. Por essas e outras, ainda como calouro, Iverson se tornou uma superestrela da NBA, amado por
por todos os fãs de Filadélfia que perceberam que o baixinho não tinha medo de absolutamente ninguém, nem mesmo o temido Michael Jordan. Mesmo com performances incríveis, Iverson terminou ao lado do 76ers com 22 vitórias e 60 derrotas. Não era à toa que eles conseguiram a primeira escolha de 96. O time de Filadélfia era fraco, e fora o seu ano de calouro, eles também ficariam de fora dos playoffs do ano seguinte, terminando a temporada de 97-98 com 31 vitórias e 51 derrotas. E agora, como ele não era mais um calouro, ele começou a mostrar um pouco da sua personalidade, vestindo roupas bem largas, muitas joias, fazendo trancinhas no cabelo, e cada dia que passava surgiam mais tatuagens em seu corpo. Ele não era um tipo que dava entrevistas falando o politicamente correto. Ele nitidamente era a ligação entre a cultura hip hop em ascensão no mundo inteiro e os jogadores da NBA. E dentro de quadra, com uma velocidade incrível e uma habilidade de pontuação assustadora para um armador, o 76ers estava com a resposta para os seus problemas. Daí saiu seu apelido, The Answer. E o time estava disposto a montar o melhor elenco possível ao seu redor. Para a temporada de 1998-1999, Philadelphia se reforçou com as chegadas de Theo Ratliff, Eric Snow, Larry Hughes, Aaron McKay e o novo técnico Larry Brown. Essa foi a primeira temporada de Iverson após a aposentadoria de Jordan, o que automaticamente ele era o jogador mais popular do mundo em atividade, sendo imitado dentro e fora das quadras, o que não agradava muito ao comissionário da NBA, David Stern. Nessa temporada, mesmo com o encurtamento, por conta de desacordos salariais, Iverson lideraria o novo 76ers, a 28 vitórias e 22 derrotas. Os Sixers terminando em sexto e Iverson com médias de 26,8 pontos, 4,9 rebotes e 4,6 assistências, com 2,3 roubos de bola, ganhando seu primeiro título de cestinha da temporada e sendo nomeado para o primeiro time da NBA. Nos playoffs, os Sixers passaram pelo terceiro colocado Orlando Magic na primeira rodada em 4 jogos, mas foram eliminados pelo Indiana Pacers nas semifinais de conferência em 6 jogos. Sequência que se repetiria pelo ano seguinte, na temporada de 1999-2000, onde Iverson foi o segundo cestinha atrás apenas de Shaquille O'Neal, teve 28,4 pontos de média, 3,8 rebotes, 4,7 assistências e 2,1 roubos de bola. Teve sua primeira das 11 vezes consecutivas que ele iria ao All-Star Game, e o 76ers terminou com 49 vitórias e 33 derrotas, chegando aos playoffs e passando pelo Charlotte Hornets na primeira rodada, porém sendo eliminados pelo Indiana Pacers em 6 jogos nas semifinais de conferência pelo segundo ano seguido. E falando em Philadelphia 76ers, hoje tem um jogaço entre Tyrese Maxey e Joel Embiid do Philadelphia contra LeBron James e os Los Angeles Lakers. Então, dando um pulinho aqui na stake para dar uma olhada nas odds desse jogo, dá pra ver que o jogo aparentemente está mais favorável ao Philadelphia, mas eu gosto de vir nessa opção multi do mesmo jogo para fazer minha betzinha nos jogadores. Eu vou colocar 8,5 rebotes do meu mano Joel Embiid, vou colocar 2,5 rebotes mais 1,5 pontos triplos do meu mano Tyrese Maxey, e para fechar essa conta eu vou colocar mais 1,5 bloqueios do Anthony Davis, que o homem tá dando toco em geral. Mas na minha opinião, o maior diferencial da stake é que você pode, nesse botãozinho aqui, assistir as transmissões ao vivo. Além de fazer a bet no seu time do coração, você não fica de fora de nenhum lance. E pra quem quiser ficar por dentro de todas as minhas betzinhas particulares, eu vou estar postando diretamente lá no meu Instagram. Então o link tá aqui na descrição, caso você queira me seguir, que eu vou te ajudar a ganhar uma graninha com o seu time do coração. Lembrando que apostas não são uma renda extra e apenas para maiores de 18 anos. E usando o cupom Guibeira, você ainda vai ter o seu primeiro depósito dobrado. Então o link com o meu cupom tá aqui no comentário fixado também. E muito obrigado, Stake, por patrocinar o meu canal e a confiança que vocês têm colocado no meu trabalho. Mas o melhor ainda estava por vir. O 76ers tentaria adaptar o time para o melhor aproveitamento possível do jogador, colocando ele na posição 2 de shooting guard, enquanto Eric Snow era teoricamente o armador da equipe. Mas de qualquer forma, a bola ia na mão de Iverson de qualquer jeito no começo do ataque. Colocaram Dikembe Mutombo no garrafão. Tinham um excelente ex-companheiro de Jordan junto no time, Tony Kukoc, e mais um bocado de excelentes defensores para cobrir a maior falha no jogo de Iverson, que era a defesa. Inclusive, isso é um fato curioso. Ele era considerado um dos piores defensores da liga, mas várias vezes liderou a NBA em roubos de bola. Na temporada em questão, 2000-2001, Iverson teve um problema com a NBA e David Stern. Eles não se davam muito bem. Iverson foi lá e gravou um álbum de rap, que irritou muito o comissário da NBA, que deu uma declaração falando que ele havia envergonhado a ele, a liga e aos 76ers, tentando reprimi-lo do álbum por causa das letras que eram meio polêmicas, assim como todos os álbuns de rap da época. Iverson respondeu dizendo que quem não quisesse ouvir, bastava não comprar, e até mesmo tentaram banir ele da NBA, o que fez com que os 76ers tomassem uma providência, e Iverson cedeu.
Seu álbum acabou nunca saindo para as vendas. Irritado, Iverson jogou o melhor basquete de sua vida. Ganhou o segundo prêmio de cestinha da temporada. Foi líder em roubos de bola, colocando médias de 31,1 pontos, 3,8 rebotes, 4,6 assistências e 2,5 roubos de bola. Foi o MVP recebendo o prêmio das mãos de David Stern, uma afronta indireta ao comissário. E colocou o time mediano do 76ers como o primeiro colocado do leste. Uma das maiores marcas de Iverson, inclusive, veio em janeiro de 2001. Ele estava passando por uma série de lesões, e durante a recuperação de uma bursite no cotovelo direito, para aliviar a sua dor e não atrapalhar suas performances durante o tratamento da lesão, o fisioterapeuta do 76ers colocou uma braçadeira de compressão em seu braço direito, dando origem aos manguitos. E Iverson fez 51 pontos no primeiro jogo usando o acessório, que ele popularizou e todos na liga passaram a usar. Então, sempre que você ver um jogador hoje em dia usando, lembre-se, foi Allen Iverson que lançou a moda por conta de uma lesão, e após esse feito, ele nunca mais tirou o acessório. Ficou conhecido como AI Sleeve, e a Under Armour surgiu fazendo uma linha completa com todas as cores do produto para que o atleta usasse. Nos playoffs, tivemos uma das maiores atuações individuais da história. Ele praticamente colocou o 76ers nas costas e foi embora. Na primeira rodada, se vingariam do Indiana Pacers, chegando às semifinais de conferência, onde tivemos uma das melhores séries da história da NBA. Era Philadelphia versus Toronto. Vince Carter versus Allen Iverson, os dois jogadores mais populares da liga, um com suas dunks, o outro com seus dribles. Os times foram alternando nas vitórias. Vince Carter ganhou o primeiro jogo. No jogo 2, Allen Iverson fez 52 pontos, ganhando a partida. No jogo 3, Vince Carter respondeu e fez mais 50 pontos para sair com a vitória. Iverson respondeu mais uma vez com outro jogo de 50 pontos no jogo 5, além de sair também com a vitória do jogo 4. Vince, no jogo 6, levou a melhor com 39 pontos e a vitória, forçando a série para um jogo 7, onde foi um jogo muito pegado. Philadelphia estava ganhando por 1 ponto a poucos segundos do final. Vince Carter ainda teve a chance do último arremesso para a vitória, faltando 2 segundos, porém ele errou. Chegando nas finais de conferência, teríamos outra série de 7 jogos, porém dessa vez contra o Milwaukee Bucks de Ray Allen, onde Iverson levou a melhor fazendo um total de 90 pontos nos jogos 6 e 7 da série. Chegando até as finais da NBA com o Philadelphia, que não sabia o que era isso desde 1983, onde enfrentariam o poderoso Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Os Sixers, mesmo sendo o primeiro do leste, chegaram nas finais sem favoritismo, mas Iverson era bom demais. No primeiro jogo, ele fez 30 pontos só até o segundo quarto. Foi então que o Lakers, no começo do terceiro quarto, tentou colocar uma defesa pressão em Iverson, com Tyronn Lue, que inclusive imitava as trancinhas do Iverson na época. O que até funcionou, pois o Lakers estava perdendo e forçaram o jogo até a prorrogação. Foi onde Iverson se cansou da brincadeira. Fez 7 pontos seguidos e um dos lances que marcaria sua carreira, o famoso Step Over. Iverson terminou aquele jogo com 48 pontos, 6 assistências e 5 roubos de bola, sendo assim o melhor jogo de playoff de sua vida. Os Sixers saíram com a vitória, mostrando que era possível ganhar do Lakers naquele ano, mas o Lakers sinceramente era bom demais. Kobe e Shaq, ambos em seu prime de carreira e cercados de vários jogadores bons, resultariam em um título nos próximos 4 jogos da série. Mesmo assim, o herói dos fãs da NBA era Allen Iverson, e mesmo sem título, era um campeão, um jogador que praticamente carregou aquele Philadelphia até as finais. E na temporada seguinte, 2001-2002, Iverson ainda estava em seu melhor momento, e pelo segundo ano seguido foi o cestinha da NBA e o líder de roubos de bola, terminando aquela temporada com 31,4 pontos, 4,5 rebotes, 5,6 assistências e 2,8 roubos de bola. O 76ers terminou em sexto com 43 vitórias e 39 derrotas. Apesar de Allen Iverson estar derrubando a liga inteira com seus crossovers, literalmente, ele quase toda noite dava um ankle breaker no adversário, e por isso os atletas declaravam ter medo de marcá-lo. Mas o time do Philadelphia nunca mais voltaria a ser o mesmo de 2001. Nos playoffs de 2002, eles foram eliminados ainda na primeira rodada pelo Boston Celtics de Paul Pierce, em 5 jogos. E Iverson, fora das quadras, estava sendo praticamente que caçado pela mídia norte-americana, que tentavam usar da sua popularidade para achar furos na sua vida, para assim ele virar capa de matérias, incluindo uma falsa notícia em que ele teria colocado sua esposa para fora de casa sem roupas, história que foi desmentida tempos depois, mas de qualquer forma eles vieram a se separar. Ou então, no dia em que ele foi eliminado dos playoffs, eu te contei agora há pouco, os repórteres na coletiva de imprensa fazendo perguntas para ele se a culpa da derrota era sua falta de treinos, a famosa entrevista chamada de practice.
A resposta não veio como uma das mais calmas. Iverson tinha perdido seu melhor amigo para um acidente poucos dias antes, e já estava cheio de tentarem fazer notícias contra ele. Essa entrevista ficou marcada por Iverson falar a palavra practice, que significa treinos, 24 vezes ao longo da conferência. Nas temporadas que vieram depois, de 2003 até 2006, Iverson ainda estava no auge de sua carreira. Mas como eu havia dito, o Sixers nunca mais foi o mesmo. Trocou vários jogadores como Mutombo, Aaron McKay e Eric Snow, montaram vários elencos jovens ao seu redor como Andre Iguodala e Kyle Korver, e mesmo assim o 76ers não conseguiria voltar às glórias de 2001. Em 2003, Iverson teve 27,6 pontos de média e 5,5 assistências, mas o 76ers caiu no segundo round dos playoffs para o Pistons. Em 2004, o 76ers trocou de técnico, Iverson estava tendo problemas com árbitros após declarações contra Steve Javie, ele foi multado em $25 mil e muitos árbitros ficaram contra Iverson, além dele perder um bocado de jogos por lesão. Mesmo assim, terminou aquela temporada com 26,4 pontos e 6,8 assistências, mas os 76ers ficaram de fora dos playoffs. Em 2005, Iverson chegaria ao seu quarto título de cestinha da liga, performando ainda em extremo alto nível, 30,7 pontos, 7,9 assistências, 4 rebotes e 2,4 roubos de bola de média, e performances de mais de 60 pontos ao longo da temporada. O 76ers voltou a vencer, mas seriam eliminados pelo Detroit Pistons novamente. Em 2006, Iverson voando foi o segundo cestinha da liga, tendo 33 pontos de média, mas perdeu para o top 1, Kobe. O 76ers ficou de fora dos playoffs, em nono lugar do leste. E nesse ponto, o Philadelphia já não estava com as melhores relações com Iverson. E por melhores que fossem suas médias individuais, e o quão impressionante eram seus dribles, e vários jogos com mais de 40 pontos, as decepções nos playoffs foram pesando. O time ficou descrente que conseguiria um título tendo Iverson como seu melhor jogador. Na temporada de 2006-2007, ele jogaria apenas 15 jogos pelos Sixers, antes de se desentender com o presidente, Ed Snyder, que o cortou do 16º jogo contra o Washington Wizards, e anunciou que em algum momento ele seria trocado. Ainda em dezembro de 2006, Iverson foi trocado para o Denver Nuggets. Na troca foi mandado ele, mais o Ivan McFarlane, em troca de Andre Miller, Joe Smith, mais 2 escolhas de primeira rodada de draft. Agora, sendo o companheiro de equipe de Carmelo Anthony, Iverson jogou o basquete mais eficiente de sua carreira, médias de 24,8 pontos e 7,2 assistências. E o time do Denver Nuggets era muito jovem e promissor. O meu elenco favorito da história da NBA, Allen Iverson, Carmelo Anthony, são meus 2 jogadores preferidos. E ainda tinha um monstro brasileiro por lá, Nenê Hilário. Sem esquecer do entretenimento puro de J.R. Smith. Esse time de longe era o mais divertido de se assistir na NBA. O basquete que eles jogavam era muito bonito, com jogadas individuais icônicas, porém eram muito inexperientes para chegar longe nos playoffs. Nessa temporada perderam na segunda rodada para o San Antonio Spurs, de Tim Duncan. Na temporada seguinte, 2007-2008, repetiram os feitos. Iverson teve médias de 26,4 pontos, 7,1 assistências e o time até que foi bem, mas chegando nos playoffs, Denver seria eliminado precocemente pelo Lakers de 4-0. Allen Iverson ainda era muito bom, suas médias são a prova disso, porém ele já não era tão rápido quanto foi nos anos anteriores. Então Denver decidiu não renovar com o The Answer e trocaram ele com o Detroit Pistons. Chegando por lá, pode-se dizer que foi o início do fim de Iverson. Na temporada de 2008-2009, ele teve a primeira queda brusca nas suas médias, caindo para 17,4 pontos e 6,7 assistências. Mas durou pouco tempo, já que Iverson estava em contrato expirante, e em abril de 2009, os Pistons anunciaram que Iverson não jogaria pelo resto da season, e Iverson ficou sem time até setembro, onde assinou com o Memphis Grizzlies. Aquele time era bem talentoso, tinha Rudy Gay, Zach Randolph, mas havia colocado Iverson como reserva de Mike Conley, o que não deixou Iverson nem um pouco contente. E após apenas 3 míseros jogos, ele fez o de volta para casa. Aquele famoso I'm coming home para o Philadelphia 76ers. Por lá ele faria mais 25 jogos que foram endeusados pelos torcedores e fãs de seu legado. Mas infelizmente em 2010, após o descobrimento de uma doença em sua filha, ele anunciou sua aposentadoria na NBA aos 34 anos. Ele claramente ainda tinha total capacidade de jogar e contribuir para a liga, porém optou por sua família. O que muitos não lembram é que tempos depois, ele ainda jogou no Besiktas da Euroleague, porém apenas por 10 jogos, durante o final da temporada 2010-2011. E quando se encerrou a temporada, 10 jogos depois, ele voltou para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia na panturrilha em 2011, aonde ele se aposentaria oficialmente do basquetebol profissional. Ele aposentou a sua camisa de número 3 pelo Philadelphia 76ers em 2014 e em 2016 entrou para o Hall da Fama da NBA, sendo uma das maiores lendas da história da liga que não conquistaram um título.
Sua personalidade fora das quadras não era bem vista. Por conta das festas, a falta de dedicação nos treinos, ele foi muito criticado. E muitos odeiam seu estilo de jogo fominha, mas ele inspirou milhões. Ele não fazia nada como a NBA queria. Tanto que há pouco tempo atrás a NBA convidou ele para fazer parte daquele programa, NBA Cares. Ele recusou, falando que preferia ajudar ao próximo sem estar com câmeras ligadas, e que aquilo era uma caridade fajuta. Na verdade, não só a NBA, mas ninguém falava a Iverson o que fazer. Ele mudou a forma como os jogadores se vestem, como faziam trancinhas no cabelo, como falavam, até como usavam os manguitos e principalmente como jogavam. Ele fez mais de 24 mil pontos ao longo de sua carreira. Ele foi apenas o quarto armador da história da liga a ganhar um MVP, e após ele, tiveram mais 7 prêmios para a posição, o que eu não considero muita coincidência. O legado de Iverson com certeza transcende gerações. Ele é um dos jogadores mais influentes que já pisaram numa quadra da NBA, além de ser um dos mais habilidosos que a liga já viu. E podemos dizer que o seu basquete era o talento puro, mesmo sem practice. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, e se você gostou, você pode considerar se inscrever aqui embaixo ativando o sininho de notificações para você não perder mais nenhum conteúdo e receber tudo em primeira mão. E deixando o like você ajuda para que chegue a mais fãs de basquete. Demora apenas um segundo, é rapidinho. Então eu vou ficando por aqui. Minhas redes sociais estão aqui na descrição, eu te vejo no próximo vídeo. Então até a próxima e falou!